Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, um vídeo com informações obviamente sobre o Flamengo, que vive um momento super conturbado, seja em campo, seja fora do campo, porque a política do Flamengo pode estar sim atrapalhando o dia a dia do clube, porque algumas decisões feitas na Gávea fazem com que os torcedores fiquem mais ainda sem paciência com a atual diretoria do Flamengo, sobretudo Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel. E depois do resultado de ontem, diante do Ceará, empate em 2-2 com gostinho de derrota, ainda mais porque o Hugo acabou falhando novamente, a torcida perdeu a paciência de vez. Torcidas organizadas vieram publicamente pedir mudanças no departamento de futebol e a gente conseguiu apurar. Será que o departamento de futebol pretende fazer mudanças, ou seja, pretende demitir o técnico Paulo Souza? A gente vai trazer essas informações. Tem também uma curiosidade envolvendo o seguinte: o Flamengo tem o pior início de campeonato brasileiro desde muito tempo. Vamos falar sobre isso. Tem a atualização do Rodrigo Caio também, que saiu ontem sentindo dores no tornozelo. Houve um estalo no local, a gente vai falar sobre isso. E também o zagueiro Pablo, que botou a cara e deu entrevista na Zona Mista depois do empate em 2-2 com o Ceará. E o Hugo Souza se manifestou no Instagram, no Twitter não, porque ele deletou a conta dele logo após o jogo. Isso e muito mais em instantes, mas antes, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, ativa a notificação e compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal a crescer. Estamos batendo a marca aí de 200 mil inscritos. Obrigado novamente pelo apoio. Quem quiser ajudar de maneira financeira tem o Pix e o clube de membros aqui na descrição. Ah, e um recado especial para vocês, lembrando que a 1xBet é patrocinador oficial do vídeo. Quer ganhar um dinheirinho assistindo o jogo? É simples, galera. É só clicar no link aqui ó, do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código, VENE. Utilizando esse código, você tem direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito. Então não perca mais tempo, clica no link lá, porque tem vários campeonatos, não só Campeonato Brasileiro, tem Europa League, Libertadores, clica lá e não perca mais tempo. Vamos para as informações. Vou iniciar com uma curiosidade. Se a gente for levar em consideração as 6 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem o pior início de competição desde 2015. Pois é, galera, só para vocês terem noção quão ruim é o trabalho do técnico Paulo Souza nesses 5 meses iniciais do português no clube. Vamos lá, vamos relembrar. Em 2015, nas 6 primeiras rodadas, o Flamengo fez 4 pontos. Em 2016, o Flamengo fez 10 pontos. Em 2017, 7 pontos. Em 2018, 11 pontos. Em 2019, 10 pontos. Em 2020, 8 pontos. Em 2021, 11 pontos. E em 2022, 6 pontos. Desempenho de time que vai brigar para não cair para a segunda divisão. Óbvio que o Flamengo, no decorrer do campeonato, não vai brigar por isso. Sejamos francos, galera. Tá ruim? Tá. Pode piorar? Até pode, mas eu não acredito nisso. Acho que o Flamengo vai evoluir, mas se a gente for levar em consideração as 6 primeiras rodadas, o Flamengo tem o pior início de competição desde 2015. E tem gente que acha que está a mil maravilhas, que não pode reclamar, que é culpa só da arbitragem. Eu acho que a arbitragem errou e vem errando, não só para o Flamengo, para todo mundo. A arbitragem brasileira é horrível. Ela não entra em campo falando assim, eu vou prejudicar tal time. É loteria, amigo. É torcer para não prejudicar o Flamengo nos jogos que o Flamengo estiver em campo. Mas desempenho do Flamengo é pífio também. A gente sabe disso. O Flamengo, portanto, tem aí o pior início de Campeonato Brasileiro, levando em consideração as 6 primeiras rodadas desde 2015. Amigo, não tem como defender mais o trabalho técnico Paulo Souza. Vamos lá, atualização sobre Rodrigo Caio. Eu vou trazer aqui a declaração do técnico Paulo Souza na coletiva de imprensa. Abre aspas, rolou uma pancada, ele sentiu um estalo e está um pouco dormente. Penso que no final foi mais um susto que lesão em si. Esperando agora, quando chegarmos, podemos analisar da melhor forma que tenha sido um susto e nada mais. O Rodrigo Caio, será reavaliado nesse domingo. O Flamengo treina na manhã desse domingo, se preparando aí para pegar a Universidade Católica na terça-feira no Maracanã. Jogo que vai ter casa cheia. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos, setor norte esgotado, ou seja, será um jogo que se o Flamengo fizer um bom desempenho, ótimo, a torcida vai apoiar. Agora, se jogar mal, será o termômetro para o técnico Paulo Souza, porque a torcida não vai perdoar. Lá em Fortaleza, a torcida já vaiou depois do jogo.
Imagina no Maracanã se o desempenho não for bom. Mas falando do Rodrigo Caio, ele será reavaliado e fica a torcida para que não seja nada. É um jogador que ficou 5 meses longe dos gramados, cuidando de vários problemas físicos, sobretudo no joelho. Então, espero que não tenha nada com ele. Agora foi tornozelo, né? Ele ouviu um estalo, pode ter sido só um susto, na verdade. Vamos torcer para que tenha sido só um susto. O Pablo foi um jogador que botou a cara depois do jogo ontem, aquele empate em 2-2, empate com muito gosto de derrota, uma atuação horrível do Flamengo, a gente já falou sobre isso no pós-jogo, e o Pablo, pelo menos, o zagueiro, botou a cara, deu entrevista na Zona Mista, e ele foi questionado sobre o Paulo Souza, como é que está o Paulo Souza, porque o Pablo é um jogador que conhece o Paulo Souza de outros carnavais, trabalhou com o Paulo Souza no Bordeaux da França, e ele disse o seguinte: o Paulo está muito confiante, ele passa muita confiança pra gente. Claro que com os resultados no Brasileirão gera uma pressão maior, o que é normal pela grandeza do Flamengo, mas estamos trabalhando. Pablo, discurso legal, discurso bacana, mas assim, não é só pelos resultados ruins no Campeonato Brasileiro, é pelo desempenho também nas outras competições. O Flamengo passou pelo Altos, um time, com todo respeito ao Altos, mas é um time de terceira divisão, zona de rebaixamento de terceira divisão. O Flamengo passou por 2-1 lá em Teresina, um jogo super complicado, e aqui em Volta Redonda 2-0, mas morno, sabe? Aquele jogo que o torcedor torce para acabar logo. Então assim, o desempenho, Pablo, tá ruim, não é só o resultado que no Campeonato Brasileiro que não está ajudando. O desempenho nas outras competições também não está ajudando. Na Libertadores, o Flamengo está invicto, beleza, mas não está jogando bem. Esse é o ponto, Pablo. E é torcer para melhorar. E a gente vai falar já se o Paulo Souza pode ser demitido ou não pela diretoria do Flamengo, segundo dirigentes do departamento de futebol. Mas antes vamos falar do Hugo Souza. Hugo Souza, que ontem acabou bobeando no segundo gol do Ceará. Muita gente diz que ele bobeou também no primeiro gol. Eu não acho isso. Acho que foi uma bobeada da zaga, do setor defensivo. O Hugo poderia ter saído. Poderia. Mas a culpa não é dele, gente. Por favor, aí já é demais também. Agora, no segundo gol, de fato, o Hugo Souza deu mole. E logo após o jogo, assim, sei lá, minutos depois do árbitro ter apitado o fim da partida, o Hugo desativou a conta oficial do Twitter dele. Obviamente que o jogador fez isso para não ficar lendo a enxurrada de críticas sobre a sua atuação. E assim, eu falo numa boa, galera. Tem gente que não gosta. Eu mesmo, assim, eu que não sou jogador, sou jornalista, em alguns momentos, dá raiva mesmo de ter rede social. O Hugo sentiu a pressão e deletou a conta no Twitter, não teve jeito. Mas no Instagram ele não deletou. Pelo contrário, no Instagram ele se manifestou e postou um texto lá de 3 parágrafos. Vou resumir aqui para vocês. Vou ler só o primeiro parágrafo. Infelizmente não podemos voltar atrás e tentar reparar algo ou fazer diferente. Não podemos mudar o nosso resultado hoje. Mas como foi doloroso o empate com sabor de derrota, da forma que foi, depois de uma atuação muito boa, tanto minha quanto da minha equipe, em um lance que infelizmente mudou tudo, mas jamais vai faltar vontade de evoluir. Então, na cabeça do Hugo Souza, tanto o Flamengo quanto ele jogaram bem. Eu vou discordar do Hugo, não em relação a ele, vou discordar em relação à equipe toda. Hugo, a equipe não jogou bem, o Flamengo não vem jogando bem, o Flamengo precisa evoluir, é o que eu venho falando para vocês. O desempenho não é bom, o resultado pode ser positivo em determinado momento, mas o desempenho não é bom. E por que eu digo desempenho? Porque o Flamengo pode entregar muito mais, gente, muito mais mesmo. Olha o elenco do Flamengo. E o Paulo Souza, em determinados momentos, parece que ele não conhece o elenco. Ontem ele fez 2 substituições para fazer uma. Ele tira Ayrton Lucas, bota Mateuzinho improvisado. Depois ele tira a Isla, bota Mateuzinho na direita e coloca o Marcos Paulo. Então são coisas que não dá para entender de verdade, assim. E vamos falar do Paulo Souza, já que a gente entrou no assunto do Paulo Souza novamente. Muita gente me perguntando aí nas redes sociais se existe a chance do Paulo Souza ser demitido. Não, não existe. Eu vou usar as palavras que um dirigente do Flamengo me falou. Vene, esquece. Essa possibilidade não existe. É isso. O Paulo Souza não será demitido nesse momento. Eles acreditam que o Paulo Souza pode melhorar ainda. Eu não acredito mais nisso, depois de 5 meses de trabalho. E assim, eu não estou pegando no pé do Paulo Souza. Eu acho que o Paulo Souza teve tempo suficiente. Gente, ontem eu mandei
uma mensagem no grupo aqui de trabalho, eu falei o seguinte, ó, Paulo Souza teve pré-temporada, ganhou reforços, foi vice do Campeonato Carioca, vice da Supercopa do Brasil, perdeu clássicos, quando eu digo perdeu clássicos é no plural mesmo, para rivais do cenário carioca, e está perto da zona de rebaixamento do Brasileirão depois de 6 rodadas na competição. Tem o pior início, considerando as 6 rodadas, desde 2015. Como é que eu vou defender o Paulo Souza? Não tem como mais. E como é que eu vou criticar o torcedor que pede a saída do Paulo Souza? Não tem como. Ontem, na live pós-jogo, teve um torcedor que me perguntou, Vene, desde quando você começou a cobrir o Flamengo, que foi em 2017, o Paulo Souza é o pior treinador? Confesso que pode ser, não descarto essa possibilidade não. Eu não tinha visto um treinador, entre aspas, com desempenho tão fraco assim, claro, com as condições que ele tem. O Renato Gaúcho, por exemplo, pegou o time no meio da temporada, e mesmo assim teve resultados melhores. E por aí vai, gente, por aí vai. Então, só para deixar muito claro aqui para vocês, o Paulo Souza não tem chance de ser demitido pela diretoria do Flamengo. Vene, o Paulo Souza pode pedir o boné? Aí eu seria leviano dizer que sim ou que não, porque o Paulo Souza não me falou nada em relação a isso. Eu acho pouco provável, pelo que eu conheço do Paulo Souza, pelo que eu converso com as pessoas. Agora, eu não posso dizer para vocês com certeza que ele vai pedir o boné ou que ele não vai pedir o boné. Aí eu estaria sendo leviano. Valeu, galera! Tamo junto, forte abraço, fui!